Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando e eu peguei um texto aqui daquele portal A Terra é Redonda de 29/12/2025 que achei muito interessante. O autor é o Sérgio Botton Barcelos. O Sérgio Botton Barcelos, ele é um articulista aqui, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba, e ele é autor, entre outros livros, de 570 dias no governo Lula, histórias, bastidores e contradições da pimenta cultural. E ele está falando desse último governo agora, né, que ainda estamos em transcurso, né? Ele faz algumas apreciações sobre o governo e eu, naturalmente, não li o livro, mas eu imagino que ele vai falar um pouco sobre isso aqui durante a crônica. Ele vai dar uma noção para a gente. Claro que é uma noção muito pequena, né? Mas a ideia aqui é falar da economia política da estupidez. E eu vou direto ao texto para a gente ficar falando pouco tempo aqui, não descansar muito. Vamos lá. Combater a estupidez exige mais que informação, requer uma reorganização política do tempo social, pois um sujeito exausto e hiperconectado, ele não pensa, ele reage apenas, ele compartilha e apenas obedece. Então nós vivemos no Brasil, dias atrás, ocorreu a tal chacina, que foi a ação mais letal da história fluminense, promovida pelo governo do estado, que ele chamou aqui de chacina, que o governador do estado disse que foi para prender bandidos e para lá, pegar fuzis, armas, não sei o quê. Então foram cenas de horror, moradores alinhando corpos nas vielas, protestos com camisetas brancas, cartazes pedindo parem de nos matar. Dia desses estava conversando com um amigo sobre a banalidade do mal e um conceito que foi burilando a metamorfose neoliberal da sociabilidade, que tem o significado de que quando a tecnoburocracia que avançou sobre a carreira docente não toma meu tempo reflexivo, né? Ele dizendo, ele me indicou o texto da estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Eu li e fiquei um bom tempo pensando sobre o texto A Estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Depois eu fui estudar sobre isso. Em 2024 foi lançado o filme A Redenção, a história real de Bonhoeffer, que ainda ele disse que não assistiu. Algo que me inquietou, ele falando na primeira pessoa, na constatação de que a estupidez não é o oposto da inteligência, mas o seu desvio mais eficiente. O Dietrich Bonhoeffer alegou que a estupidez não é aquela que se confunde com ignorância, mas a que se apresenta como certeza dogmática, e o conformismo cognitivo é atualmente o combustível da vida administrada no capitalismo neoliberal e digital. Então a estupidez não é a ausência de pensamento, mas o abandono voluntário dele. É como se evitássemos quem for o estúpido, né? E esse conformismo cognitivo é aquele que, quando ele é assaltado pelo pensamento, ele se desvia para se manter dentro daquela certeza dogmática. Bom, isso são palavras que ele escreveu aqui, eu estou traduzindo, né? Quando Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano, enforcado em 1945 por conspirar contra Hitler, escreveu da prisão sobre o poder da estupidez, ele não estava falando de tolos isolados, ele falava de processos sociais. A fabricação coletiva do conformismo moral em larga escala. O Dietrich Bonhoeffer via, com espanto e desespero, como pessoas cultas, religiosas, eruditas, professores universitários e etc., haviam se tornado cúmplices da barbárie, não por maldade, mas por renúncia. Renunciaram ao exercício do pensar, de julgar, de se colocar diante da realidade sem o amparo da autoridade ou da conveniência. Essa era para ele o pecado maior, a rendição intelectual da consciência. Eu, Zé Roberto, não conheço Dietrich Bonhoeffer e não sei se Dietrich é um nome masculino em alemão. Eu creio que sim, porque ele está se referindo ao Dietrich como ele. Se houver alguma incorreção, eu vou deixar na descrição do texto, do vídeo, tá ok? Vamos continuar.
Quando li textos de Dietrich Bonhoeffer e sua história, fiquei matutando algum tempo e pensei em fazer uma tentativa de aproximação com a problemática das mídias digitais, fake news e o atual partido digital bolsonarista. Não porque nelas se encontre uma ferramenta neonazista explícita, mas porque nelas floresce o mesmo mecanismo, que é a terceirização da consciência. Cada curtida, cada compartilhamento indignado, cada slogan reciclado pode ser considerado uma pequena confissão de rendição àquele pensamento. O algoritmo programado pelas Big Tech substituiu a autoridade, a bolha substituiu o partido e a convicção instantânea tomou o lugar de moral? É isso? Como na Alemanha nos anos 1930, não é o ódio que veio triunfando ou que triunfa, mas a obediência automatizada, a fadiga cognitiva. Isto é, o medo e o esgotamento diante da complexidade e o desejo de delegar o pensamento a uma autoridade que aparenta estar cheia de certezas e soluções rápidas e fáceis. Por isso que o indivíduo delega, por isso que ele se conforma, porque ele delega a essa inteligência, entre aspas, toda a articulação. Ele só concorda, isso é confortável. Ou seja, a estupidez pode ser considerada um fenômeno social e é um problema sociológico. Com o experimento de Stanley Milgram, 2 décadas depois da morte de Bonhoeffer, trouxe aspectos semelhantes em laboratório. Esse experimento é aquele experimento em que pessoas foram convidadas a dar choque em outras quando a outras errassem e podia chegar a um determinado limite. Esse limite era um limite de sofrimento. E as pessoas, como elas estavam ali sujeitas ao comando e não se sentiam responsabilizadas, elas foram capazes de fazer altas maldades, dar grandes choques nas pessoas. Só que esses choques na realidade não estavam sendo dados. Quando eles aumentavam a intensidade, um ator gritava mais alto ou mais baixo. Claro que o Milgram não ia submeter pessoas àquilo ali. Mas as pessoas que estavam ali dando choques, eles não sabiam disso. Eles achavam que as pessoas estavam recebendo aqueles choques mesmo. Então, quando eles estavam aumentando dramaticamente os choques, eles os estavam fazendo como se tivesse a certeza de que estavam agindo sobre alguém de maneira desconfortável e, vamos dizer assim, de certa forma até criminosa, né? Mas vamos ler. Então, trouxe aspectos semelhantes em laboratório. Pessoas comuns, instruídas, as pessoas eram instruídas, intelectuais, simpáticas, eram capazes de aplicar choques elétricos potencialmente letais em outros indivíduos apenas porque uma figura de autoridade lhes pedia. 65% chegaram até o limite da quase letalidade do choque. Como eu disse, o choque não acontecia efetivamente, eram atores que reagiam na outra sala. O dado que assusta não é o número, mas a suposta aparência de normalidade, entre aspas. Eles não eram sádicos. Eram gente como nós, obedecendo a uma voz neutra da ciência e a segurança do jaleco e o conforto da ordem. Quer dizer, eles delegavam a outra autoridade tudo que pudesse acontecer com aquelas vítimas, entre aspas. Stanley Milgram mostrou que a obediência não é algo anormal. A obediência é a norma. Então, tem uma dissociação aí na cognição que o indivíduo é capaz de delegar a outra a capacidade de ele tomar decisões e ele age pela decisão do outro, confortavelmente, porque foi o outro responsável e não ele. Atualmente estudado sobre o liberalismo autoritário, Chamail, de 2020, estava lendo sobre a lógica da produtividade e da performance e como transforma a obediência em virtude. Os trabalhadores, as trabalhadoras, né, ele coloca aqui o e o a, eu vou falar no neutro. O trabalhador obediente é considerado eficiente. O cidadão dócil é chamado de pragmático. O assessor que só reage às ordens e as cumpre consideravelmente é considerado técnico. O medo de parecer questionador ou conflituoso virou uma espécie de pacto de servidão voluntária. Ele está falando de homens e mulheres, tá bom, gente? Eu estou usando o neutro aqui, mas ele fala o trabalhador ou a trabalhadora, o assessor ou a assessora, o técnico ou a técnica, o questionador ou a questionadora, o conflituoso ou a conflituosa. Muito bem, porque a coisa é genérica mesmo. No governo, nas empresas, no governo, nas universidades, etc., o medo de parecer divergente é o que sustenta uma ideia falaciosa de centro, e o centro é o lugar no qual o exercício do pensamento diante da complexidade da realidade vai erodindo. O centro está ali acometido de várias vertentes e ele fica se mexendo ali acefalamente.
A estupidez, nesse sentido, pode ser funcional. O indivíduo não é estúpido, mas ele está numa condição de se manter funcional e, portanto, estúpido, aparentemente. Ela serve às estruturas de poder porque simplifica o mundo até o ponto em que ele se torna mais governável e para um determinado grupo restrito que ocupa espaços de poder social. É um mecanismo semelhante ao que é descrito por Leo Festinger em sua teoria da dissonância cognitiva, que nós já falamos aqui em outros programas. Quando confrontados com fatos que contradizem suas crenças, na dissonância cognitiva, ele está traduzindo aqui, quando as pessoas que estão padecendo da dissonância cognitiva são confrontados com fatos que contradizem suas crenças, os indivíduos tentam rejeitar essa realidade aos fatos para preservar sua crença. Quer dizer, o fato deixa de ser importante, o fato é crível. E a crença não, a crença é um modus operandi que vai por inércia. É mais fácil negar o real do que suportar o desconforto do exercício do pensamento complexo, que é o acompanhar os fatos e realizar todas as filigranas que os fatos apresentam, provando que a crença dele é errada. Isso é dolorido, é quase um processo cirúrgico. Então, o capitalismo contemporâneo e seus mecanismos de acumulação e reprodução financeira exploraram muito esse impulso com precisão cirúrgica. Nas redes sociais, a dissonância é amortecida por doses diárias de dopamina. O like funciona como um anestésico moral. A indignação performática substitui o pensamento necessário diante de uma realidade complexa. A opinião, entre aspas, se torna mercadoria e a inteligência vira um ativo de visibilidade. Não se trata mais de parar e pensar, mas de parecer que está parado pensando e fazendo altas reflexões, o que não é absolutamente verdade. A semântica do capitalismo digital é estética. O conteúdo é julgado não por sua coerência, mas por sua viralidade, aquilo que é viral que conquista muitas pessoas. O lacre é o que dá visibilidade. O like é o que engaja e o lucro vai para as big techs, porque isso chama atenção, isso é o trabalho do algoritmo. É você trabalhando e pipocando lá na panela. Para descrever que durante os meses em que trabalhei em Brasília, eu assisti muita coisa parecida com isso que se denomina como estupidez funcional. Isso está relatado no livro que eu escrevi, no caso, 570 dias do governo Lula 3, Histórias, Bastidores e Contradições. Ele está ali, não metendo o pau no governo necessariamente, ele está falando dessa estupidez da burocracia. Nos corredores da presidência dos ministérios, bem como nos gabinetes parlamentares, eu vi técnicos e técnicas que haviam se transformado em burocratas do consenso, incompetentes ocupando altos cargos executivos por serem indicações políticos pessoais e bajuladores. Pessoas que ocupavam cargos de confiança há muito tempo em governos de matizes ideológicas diferentes, distintas umas das outras, quer dizer, pessoas que estavam lá há muito tempo, passando por vários governos, ele conviveu com algumas pessoas capazes de cumprir exemplarmente seu trabalho, muitas outras nem conseguiram redigir um ofício. Mas em grande parte ambas tinham características em comum. Elas não formulavam, não expressavam uma questão crítica qualquer. Elas não confrontavam qualquer coisa. Elas passavam por aquilo. O pensamento crítico era visto como um obstáculo. A reflexão e o trabalho voltado ao público era considerado ingenuidade. E isso aí acontece governo atrás de governo, A palavra governabilidade funcionava como um mantra, uma espécie de autorização simbólica para esse tal conformismo cognitivo. Então, diz ele, percebi o quanto o Estado, nesse momento de governo de frente ampla neoliberal do Lula, sob o comando do Lula, depende da manutenção dessa anestesia coletiva. Pensar diante de uma realidade complexa dá trabalho, o trabalho de pensar é incompatível com o ritmo da máquina política e da futura reeleição. Quer dizer, mesmo um governo que é mais progressista, mas que está associado a um patamar neoliberal, que é por si mesmo já contra as ações populares e contra todas as políticas que o próprio governo quer implementar, mesmo assim ali existe um conformismo. Porque não dá para você pensar e entrar em conflito, uma vez que todas as teses que passam pela sua mão e todos os trabalhos que você faz é contra aquilo que você, em tese, poderia esperar do governo. Bom, isso aí já é uma interpretação do Zé Roberto aqui. O Dietrich Bonhoeffer, o Stanley Milgram e o Leo Festinger, cada um a seu modo,
entenderam no século XX algo que foi aperfeiçoado no capitalismo atualmente, ou seja, o poder não precisa mais impor o silêncio, ele produz ruído, e com isso você não é que você fique quieto, é que você não tem como fazer nada porque tem muito ruído. O excesso de informação, a hiperconexão, cumpre a mesma função que a censura clássica. Ela não te obriga ao silêncio, ela te faz você não conseguir manifestar pelo excesso de barulho. Saturados, ansiosos, sobrecarregados, estressados, endividados, nos tornando cada vez menos capazes de distinguir o essencial do irrelevante. E assim estamos quietos, ainda que sobressaltados. A estupidez se infiltra como defesa psíquica. Pensar sobre a realidade e o quanto somos também responsáveis por essa realidade desacomoda, e ninguém quer doer o tempo todo. É o que eu estava falando lá, de você tomar uma atitude diante de uma coisa que você sabe que é contra a política daquele que você defendeu. É por isso que as redes não são apenas ferramentas, são sistemas de captura cognitiva prometendo satisfação e respostas fáceis. Transforma a atenção em mercadoria e a alienação em estilo de vida. No fundo, uma economia política da estupidez. Olha bem, o que ele está definindo aqui é, no fundo, a economia política da estupidez. O neoliberalismo, ao precarizar a vida, ao privatizar o tempo, criar as condições perfeitas para o colapso do pensamento complexo, é exatamente isso, né? A economia política da estupidez. O sujeito exausto, exposto a uma escala de trabalho 6x1, né? Hiperconectado, endividado, não tem energia nem tempo para uma reflexão demorada diante de uma realidade complexa. É exigir demais do indivíduo quando ele está sobrecarregado e soterrado. Acabou a capacidade. Por isso que o Byung-Chul Han diz que não existe mais ambiente psíquico para a revolução. A revolução no sentido de você revolucionar o homem, mudar as ideias, transformar a sociedade. Não existe mais esse espaço, porque as pessoas estão hiperconectadas, trabalhando demais, exaustas, endividados, né? Então elas não têm mais como pensar uma realidade complexa, elas não têm mais energia de transformação. O raciocínio lento, aquele que exige pausa, leitura, dúvida e questão, se torna um luxo para poucos, e poucos se elegem a fazer isso. E como todo luxo, ele é restrito a poucos. A estupidez não é um desvio moral individual, mas uma estrutura social de reprodução. Alguns são muito atuantes na estupidez, né? São espíritos assim que querem realmente prevalecer a sua crença. Mas não é a maioria. A maioria é estúpida, estúpida mesmo. Ele não é estúpido por ação, ele é estúpido até por omissão. E foi por isso que Dietrich Bonhoeffer conseguiu refletir e perceber. Nas redes sociais, o indivíduo tende a se transformar em vetor de desinformação sem saber. E quando o faz é com a convicção moral. É aqui que eu entendo que Dietrich Bonhoeffer possa ser urgente para ser entendido. Ele advertia que o perigo da estupidez é que ela se julga virtuosa. O estúpido funcional, ele não é cínico, não, ele é crente. Ele acredita estar do lado certo da história. Sem reflexão, obviamente, né? Mas ele acredita estar do lado certo da história, da ciência, da democracia, da verdade, sem perceber que seu próprio ato de acreditar já foi capturado pela estupidez vigente, a qual ele faz parte e reproduz. A convicção, então, virou uma forma de obediência. Ele se acha convicto, mas na realidade ele é obediente a uma crença, a uma ideia. E a dúvida é um risco social, talvez até moral. A estupidez parece ser satisfatória porque ela é coletiva. Como mostrou Leo Festinger, a dissonância diminui quando estamos cercados por quem pensa igual a nós. Então aí não tem nada que nos provoque. É por isso que os algoritmos são programados para premiar consenso e punir dissenso, ou seja, ele elege bolhas. Não só eles, mas estruturas como governos, universidades, cultos, comunidades temáticas, etc. Cada bolha é uma comunidade de uma ignorância tola, não de uma ignorância curiosa. E quando alguém tenta questionar quem reproduz o sistema posto reage com escárnio e linchamento simbólico, chamado cancelamento, né, e demais mecanismos sutis de coerção moral. Muitas vezes a consciência insurgente manifesta
tende a se tornar insuportável diante de um grupo que movimenta essa correia de reprodução. Olha bem, esse pensamento, ainda que às vezes progressista, do outro lado de uma outra bolha, ele pode estar estupidificado também. Mas essa bolha, que é progressista, se ela não tiver ali dentro argumentos, apenas crenças, se ela não fizer crítica ao próprio sistema que ela defende, ela também se torna estúpida, tá? Mas isso é um pouco mais difícil porque as bolhas progressistas trabalham com fatos e dados e comparações. E por isso que muitas vezes existe dissenso entre elas, porque alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra e começam a discutir o que é a política, né? O que eu acho normal. Bom, a questão de Dietrich Bonhoeffer parece permanecer viva. Como pensar diante da realidade por si mesmo quando pensar não é rápido nem é fácil? Ele chamou de graça custosa o esforço de manter a consciência desperta em tempos de massificação. A graça barata é das opiniões prontas, a custosa é da solidão crítica. E talvez essa seja a maior forma de resistência possível, reivindicar tempo e recuperar o direito de pensar lentamente. Tudo bem, o problema é você conseguir que as pessoas façam isso. As pessoas parecem que foram vencidas. Eu acho que nós vamos ter que ter uma outra geração aí de pessoas que consigam pensar durante um texto, enquanto esse texto argumenta, para ele criar criticidade. Eu não sei, estou chutando, estou falando isso aqui de pensamento assim, né? Opinião. Mas pensar lentamente exige criar tempo. O tempo no capitalismo passou a ser privilégio. Por isso a luta contra a estupidez é também uma luta política. Não se trata apenas de ensinar pensamento crítico nas instituições de ensino, isso só não basta, mas também de reorganizar o tempo da sociedade, tempo social, reduzir a jornada de trabalho, redistribuir renda, garantir estabilidade social e perspectiva de futuro. Quer dizer, é uma política monstruosa para você fazer isso com pessoas dominadas e num ritmo alucinante. Todas essas políticas que aparentemente impactam a economia capitalista são também políticas cognitivas, que aumentam a capacidade de estar, ser e pensar. Criam as condições de tempo para que o exercício do pensar, diante de uma realidade complexa e cada vez mais desafiadora, volte a ser uma coisa possível. Um povo exausto não para e pensa, ele apenas reage. O que aprendi observando a técnico-burocracia na universidade, inclusive a que trabalho atualmente, e meses atrás na própria Presidência da República em Brasília, é que o consenso, entre aspas, neoliberal, não teme a ignorância, teme a consciência insurgente. A ignorância obediente é previsível. A reflexão e o questionamento são perigosos. Talvez seja por isso que o sistema posto e seus líderes recompensem quem obedece e marginaliza quem questiona. E quando grupos que se dizem de esquerda se adaptam a esse modelo, eu estava falando isso agora mesmo, eles se tornam uma caricatura de si próprios. Governando para a ordem que é doméstica, estou preparando um texto sobre isso usando como fonte o discurso recente de Lula na ONU, fecha o parênteses, isto é, muitos governos e em muitas instituições geralmente se prefere a estupidez funcional à consciência insurgente, mesmo em governos progressistas. Bonhoeffer acredita que a estupidez é mais perigosa que a maldade, porque ela se reproduz de forma muito veloz, até porque ela é isenta de moral, né? Além disso, eu diria que no capitalismo neoliberal e digital ela é sempre lucrativa. O estúpido funcional também é o consumidor ideal de fake news e de conteúdos que prometem soluções rápidas e fáceis, previsível, ansioso, cheio de certezas imediatas e emocionalmente disponível. Um monte de merda, né? As plataformas o conhecem melhor do que ele próprio. E cada deslize do dedo é um ato de rendição cognitiva. Cada indignação instantânea é um pequeno sacrifício no altar do algoritmo. Talvez o desafio contemporâneo seja reconquistar o direito de ter tempo para pensar e alteridade diante das opiniões diversas. Ler devagar, ouvir o outro, suportar a dúvida, aceitar a divergência, não se conformar facilmente, etc. Dietrich Bonhoeffer chamou isso de graça custosa e atualmente é o que eu chamaria de consciência insurgente, a coragem de não engajar, de não compartilhar, de não ceder à compulsão de opinar e aderir em relação a qualquer coisa que aparece de forma instantânea, fácil e milagrosa.
Resistir à estupidez é também resistir ao espetáculo, ou seja, é sobre não aderir, mas reivindicar tempo e uma participação efetiva. Eu diria isso aí não apenas politicamente, mas também em quase tudo. Toda hora alguém está te dando uma solução fácil para alguma coisa. Tome isso, tome aquilo, use remédio caro para boca, não tem efeito nenhum, não tem efeito observável a médio e longo prazo. Que diabo é isso? E você gastando dinheiro ali, ninguém adere aquilo ali porque acha que está falando da saúde. Pô, você está tomando um troço que você não sabe se serve para alguma coisa, gastando dinheiro danado, isso aqui não fizer bem. O aprendizado sobre a estupidez parece ser amargo e, por que não se queira, ele é necessário. Desculpa, eu li errado. O aprendizado sobre a estupidez parece ser amargo e, por mais que não se queira, ele é necessário. Ninguém está imune, pois a estupidez funcional é ampla e restrita. Ela pega até algumas pessoas bem inteligentes. Ela habilita grupos que se dizem de esquerda, por exemplo, progressistas. Ela pega a direita, ela pega a extrema-direita, o governo e a oposição. Ela pega todo mundo. Habita nossas casas, nossos gabinetes, as reuniões de colegiado nas universidades, as salas de aula, os feeds, etc, etc, etc. Talvez o primeiro passo para resistir seja admitir a nossa própria vulnerabilidade à ignorância, mas com curiosidade. Parar e pensar diante de uma realidade complexa é vigiar a si próprio. Não no sentido moralista, de ficar se vigiando para saber se você não está fazendo algo errado, não. Mas como ato de cuidado e preservação do que é sermos humanos, usar a nossa capacidade de inteligência. Né? Não é porque o cara tem um nome de doutor fulano que ele está falando uma verdade e que eu vou botar aquilo goela abaixo, que eu vou acreditar naquilo politicamente, moralmente, ou em termos médicos, seja lá o que for. A estupidez, então, pode ser considerada um modo de governar e tomar decisões. Quer dizer, quando um inteligente pega estúpidos e os faz reproduzir as suas sacanagens, né? Entre tantos outros disponíveis que não são escolhidos, porque os estúpidos são manipuláveis. Ela não se impõe, a estupidez, apenas pela força, mas também pelo cansaço. Não se combate a estupidez com slogans e frases fáceis, mas com luta, com tempo, com silêncio, com pausa e com estudo. Eu diria até com desconfiança. Desconfie! O pensamento complexo torna-se também um dos atos radicais necessários na medida em que está associado a desacelerar para se ter tempo. É desacelerando, que também é um ato de cuidado consigo mesmo, e de negar a lógica do lucro rápido. Isto é, estamos precisando, quem sabe, de uma praxis insurgente, pois os pensamentos só são exercitados e criados na realidade do dia a dia. Como escreveu Bonhoeffer, a estupidez é um inimigo mais perigoso que o mal em si mesmo. E acrescenta, no capitalismo neoliberal e digital, a estupidez faz parte do modo como a autodestruição é movida pelo desejo de reagir, pertencer, participar e gozar diante da sociedade do espetáculo neoliberal. E aí você estará irremediavelmente perdido, consumindo sua vida e seu tempo útil de vida. Bom, então isso foi escrito por Sérgio Botton Barcelos, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade da Paraíba, né? Achei muito bom. Vou pegar esse livro dele, vou ver se acha esse livro, 570 dias no governo Lula, 3, Histórias, Bastidores e Contradições. É bom a gente ler, porque é um governo progressista, né? Que não consegue realizar a maior parte das coisas que gostaria de fazer, porque trabalha com uma frente neoliberal, não é uma frente de esquerda, ao contrário, é uma frente muito mais de direita, e vai estar atado o tempo todo, e naturalmente que vai fazer muitas políticas que discorda, e conduzir as coisas de maneira como não supõe que deveria fazer. Bom, eu espero que você tenha gostado, passe esse vídeo para frente, ele é reflexivo, deixe a sua opinião, deixe seu like, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.